Olá, meus queridos, vamos então responder, aquela pergunta: qual o significado físico de Z? Nós vimos que o Z, fator de compressibilidade, foi definido como P, volume molar sobre RT, e a partir dessa definição ele funciona como um fator de correção para a equação dos gases ideais, de modo que podemos escrever, deixa eu inserir a equação aqui, P, volume molar, é igual a ZRT, E aí, se a gente faz Z igual a 1, essa equação tende à equação dos gases ideais, e como Z é diferente de 1, ela é uma equação que permite prever pressão, volume e temperatura a partir de um fator de correção que leva as características do gás, uma vez que Z é experimental e leva em consideração as características do gás. Então, eu vou escrever aqui, pela definição de Z, a equação dos gases ideais pode ser corrigida e assume a seguinte forma. Vou esperar Arial porque é a melhor fonte para mim. Vamos lá. Então, considerando que uma dada amostra de um gás A composta por N mols seja admitida num recipiente de volume V. Justificar isso aqui também, porque o toque não permite. Então, considerando que uma dada amostra de um gás A, composta por N mols, seja admitida num recipiente de volume V, com temperatura controlada em T, segue que, se a gente usar o modelo de gás ideal para essa situação, nós vamos ter um volume estimado, volume de gás ideal. Se usarmos a equação corrigida com Z, nós vamos ter o volume real. Então, vamos fazer isso, Vamos considerar primeiro a descrição de gás ideal e depois a descrição utilizando Z. Estamos buscando ver se é possível achar algum significado para Z. Então, considerando que uma dada amostra de um gás ácido é admitida no recipiente de volume V, com temperatura controlada em T, segue que, então, se o gás for modelado a partir da equação dos gases ideais, que a gente vai obter. Vou pegar aqui. Aqui eu vou colocar o índice de gás ideal. Então, o volume molar do gás ideal e o Z eu vou tomar como 1, Então, eu tenho RT sobre P. Agora, diminuir um pouco isso, que está um pouco exagerado, Vamos botar em 12 mesmo. Também esse espaçamento está muito exagerado. Deixa eu remover aqui. Vou botar para 1,5, que tá bom. Beleza, agora tá melhor. Toque é fogo, gente? Se o gás for modelado a partir da equação dos gases ideais, se o gás for modelado a partir da equação dos gases ideais corrigida, então, agora
né? Eu não vou aplicar Z igual a 1, vou aplicar Z diferente de 1. Né? Então, aqui mantenho o Z. Aqui não é ideal, e sim real, vou colocar real, RE. Então, o volume desse gás, né, estimado a partir da equação dos gases ideais corrigida, é esse aqui. Opa. Chamando isso aqui de equação 1 e a outra de equação 2, vamos dividir a 2 pela 1. Equação 1 está aqui. Equação 2 está aqui. Então, vamos dividir a equação 2 pela equação 1, para ver o que a gente obtém. Dividindo a equação 2 pela equação 1, obtém-se, fica melhor. Então, vou pegar a 2. Vou dividir pela 1, tá aqui, ó. Cola, né, galera? Vamos lá. Né? Então, dividindo a equação 2 pela 1, a gente obtém isso daqui. Né? Notem que R vai para o escanteio, T também e P também. Então, eu tenho que volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás, considerando-se comportamento de gás ideal, acaba sendo igual a Z. Então, logo a gente chega nisso daqui, né? Que o Z é um fator de correção, sim, obtido experimentalmente, em função da pressão e da temperatura, leva as características do gás, uma vez que ele é calculado a partir das características do gás, mas ele também pode ser interpretado como uma relação entre o volume real e o volume considerando o comportamento de gás ideal. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, vamos dar um destaque. Né? Conclusão. Assim, pode-se concluir que Z corresponde a uma medida do desvio do comportamento do gás em relação ao modelo de gás ideal, né? De modo que, se esse volume real for igual ao volume calculado considerando o gás ideal, esse Z é igual a 1, não tem desvio. Agora, se esse valor for diferente, essa razão aqui, né, der um valor diferente de 1, existe um desvio, né? Então, esse numerador pode ser maior que o denominador, esse numerador pode ser igual ao denominador, ou esse numerador pode ser menor que o denominador, né? De modo que eu posso ter Z maior do que 1, igual a 1, menor do que 1, né? Isso aqui ficou feio, não gostei disso aqui não. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu voltar aqui na fonte. Vou colocar direitinho embaixo, na ordem certa. Tá melhor. Isso, agora sim. Tirar do detalhe, vou botar no negrito e vou aumentar. Às vezes um destaque assim,
se fica bom assim. Um pouquinho melhor. Isso. Sim, posso concluir que Z corresponde a uma medida do desvio de comportamento do gás em relação ao modelo de gás ideal. Sendo Z igual a 1, deixa assim. Dessa forma, pode-se ter os seguintes valores de Z. Z maior do que 1, o que ocorre quando o volume real é maior do que o volume ideal, né? Vamos olhar aqui, ó. Se isso aqui for maior do que o denominador, o Z fica maior do que 1. Seguir símbolo, vou botar uma setinha. Outra opção, Z igual a 1, quando o volume real é igual ao volume de gás ideal, e Z menor do que 1, quando o volume real é menor que o volume de gás ideal, né? E o volume real é maior do que o volume de gás ideal em que situação, galera? Vamos pensar, o modelo de gás ideal pressupõe que não existem interações, né? Porém, o volume real é maior do que o volume considerando o modelo de gás ideal. Ou seja, tem alguma coisa que faz ter um espaçamento entre as moléculas, né? De modo que o volume real é maior do que o volume considerando o modelo de gás ideal. Ou seja, né, nessa situação, o que a gente pode concluir é que existem interações repulsivas, né, que foram desconsideradas no modelo de gás ideal, né? E aí, então, o valor de Z maior do que 1 implica nisso, né, que existem interações repulsivas consideráveis, né, que não podem ser negligenciadas. Então, assim, pode-se concluir que Z corresponde a uma medida do desvio do comportamento do gás em relação ao modelo de gás ideal. Dessa forma, pode ter os seguintes valores de Z. Z maior do que 1, o que implica que as interações repulsivas negligenciadas no modelo de gás ideal são consideráveis, né? Então, as interações repulsivas são consideráveis. Z igual a 1 significa que o volume real é igual ao volume ideal, ou seja, né, de fato, o gás real apresenta moléculas que praticamente não têm interação entre si, né? Então, quando Z é igual a 1, praticamente não existem interações entre as moléculas do gás real, tal como previsto no modelo de gás ideal. E quando Z é menor do que 1, o volume real é menor do que o volume de gás ideal. Isso quer dizer que existe alguma coisa atraindo as moléculas, né, de modo que o volume medido experimentalmente, o volume real, né, calculado usando Z, né, que é um fator experimental, o volume real é menor que o ideal, né? Então, as interações atrativas são consideradas. Agora, eu vou colocar aqui uma imagem daquele gráfico, né, de Z em função da pressão, para a gente dar uma olhada nos desvios que acontecem em relação ao valor de Z igual a 1. Então, inserir imagem, área de trabalho,
abençoada. Inserir. Beleza. Centralizá-la. Aumentar um pouquinho. Deixa eu pegar a referência dela. Vamos para Arial 12/10 inclinado. Opa. Tá. Então, olhem só, né? Z igual a 1 tá aqui, a reta. Nessa temperatura de 160, né, a gente observa, ó, um Z menor do que 1, né, nesse intervalo de pressão. Nessa temperatura de 100 também, um Z sempre menor do que 1, porém a partir de uma certa pressão, né, ele supera, né, a partir dessa pressão aqui, mais ou menos 225, ele supera o Z igual a 1. Né? Então, a gente poderia pensar que nesse intervalo de pressão, as forças, né, atrativas estão predominando, porém, quando a pressão aumenta muito, as forças repulsivas começam a predominar. Tá vendo aqui? O Z aumenta a partir dessa pressão. Esse gráfico aqui tá bem não típico, né? Mas tudo bem. Da mesma forma, a 160 Kelvin, né? Ó, até a pressão de 275, digamos assim, né? Esse gás apresenta um desvio negativo, digamos, né? O volume dele é menor do que o volume de gás ideal. As interações atrativas predominam. A partir dessa pressão, o desvio é positivo, o volume se torna maior do que o volume de gás ideal. Ou seja, a pressão foi tão alta que a repulsão passou a prevalecer, né? Pensemos assim. Então, gente, é isso, né? Nós podemos interpretar o Z fisicamente dessa forma. Deixa eu dar um título nisso daqui. Então, interpretação do valor de Z. Interpretação física de Z. E aí eu vou salvar isso aqui e mando para vocês o texto. Está formatado bonitinho. Beleza. Tá certo? Essa parte que eu falei, né, do comportamento de Z primeiro ser menor do que 1 e depois se tornar, né, um comportamento maior do que 1, né, fica para vocês, né, olharem aí o gráfico e ficarem pensando nisso, tá? Mas o principal já tá aí, né? O principal tá no vídeo e o principal tá escrito, tá bom? Agora eu vou salvar isso em PDF e mando para vocês. Além do vídeo, vocês vão ter também o texto. Beijo, galera. Tchau, tchau.